Olá pessoal, eu sou Michele Barros, a Trope nos Astros. Estou aqui hoje para a gente começar um movimento um pouquinho diferente, que é um encontro diário, se a gente conseguir. Ainda não sei como vai funcionar, se a gente vai fazer diariamente ou a cada 5 dias. Aos poucos vocês vão entender por quê. Recentemente eu mergulhei no universo oracular. Para quem me conhece sabe que eu venho do I Ching, antes até da astrologia, e após a astrologia dei início recentemente ao aprofundamento no tarô. E me aprofundando mais na astrologia, confluiu esse momento de reativação dos saberes oraculares, confluiu com a chegada até mim dos símbolos sabianos. Os símbolos sabianos, eles correspondem a um oráculo que funciona ativando a partir da ativação dos graus da circunferência, ou seja, dos graus que os signos ocupam. Então nós temos, nesse momento nós chegamos hoje, né, o Sol chegou hoje ao 20º grau de Gêmeos, corresponde à fase 80 da circunferência. E a gente vai fazer aqui essa leitura, que é uma leitura oracular, e a gente vai usar aqui essa leitura oracular pensando na fase da Lua, porque a gente não deve usar, não pode usar esse oráculo desconectado da nossa realidade, da fase em que a gente se encontra, do momento em que estamos inseridos. E essa fase externa, né, que é também refletida internamente através das fases da Lua, nós estamos no momento entre a Lua cheia e entre a Lua minguante, entre o último quarto. A gente tem as 4 fases da Lua mais conhecidas, mas a nossa divisão ela equivale a 8 estágios. E nós estamos no estágio intermediário de um ciclo de manifestação. Então, na lua cheia, a gente celebra, a gente recebe as bênçãos daquilo que a gente plantou na lua nova. E nesse momento intermediário, é um momento de agradecer, é um momento de liberar a nossa plantação, né? A gente não tem muito o que fazer, e se tem, é para usar essa energia para concluir algumas tarefas das que vingaram, das que apareceram, das que surgiram nesse período, e liberar, sentir, deixar a vida correr, né, da forma que ela correu, da forma como ela se manifestou até aqui, nesse momento. Então, é esse momento de perceber essa outra natureza e agradecer por ela, independente da natureza ser a que a gente mais queria que acontecesse, que aparecesse, né, que aquela sementinha fosse sementinha que vingasse, né? Às vezes a gente plantou uma coisa, mas nem tudo aquilo que a gente plantou deu seus frutos. Mas aquilo que a gente plantou, às vezes, numa alunação passada, apareceu agora, né? E é um momento da gente cuidar do que apareceu, agradecendo por essa manifestação. Pois bem, vamos aos poucos, vamos ver se a gente consegue se encontrar aí diariamente ou, como eu falei, semanalmente, para fazer essa leitura dos símbolos. Então, é hoje, dia 10 de junho de 2020, às 7h28 da manhã, o Sol entrou no 20º grau de Gêmeos. Vamos lá. Qual é a imagem?
Um moderno restaurante exibe uma abundância de alimentos produzidos em diversas regiões. Qual é a ideia básica? Aqui a gente tem uma proposta, um pedido e um chamado de assimilar o conhecimento por meio do poder da síntese da mente. Aqui na nossa leitura, eu estou usando as reflexões de Danny Rudyard. Então, eu vou ler aqui para vocês o que ele fala. Do um venham muitos, no momento certo. A fonte original dá origem ao córrego da montanha, o qual, reunindo em si o fluxo da água da chuva, torna-se o grande rio em torno do qual as cidades são edificadas. Isso, por sua vez, polui o rio em seu curso na direção do vasto oceano. Este símbolo moderno expressa o fato de o homem, agora próximo do final de um ciclo cultural, ser capaz de reunir alimentos mentais e físicos de muitas regiões do globo. Essa dieta ganhou fundações que se estendem por todo o planeta. A história nos diz que a procura por sal e especiarias e, mais tarde, por mercadorias raras nas regiões vizinhas deu ímpeto ao comércio mundial e, assim, por fim, à consciência planetária. Os resultados podem ser a sociedade e a indigestão, bem como a confusão mental provocada pela falta de discriminação. Eis o último símbolo da 16ª sequência quíntupla. Como ocorre com frequência, também este quinto estágio implica um certo tipo de síntese ou, pelo menos, uma preparação que leva a um novo nível. A palavra-chave aqui é, com efeito, assimilação. A potencialidade negativa do símbolo é desperdício. Então, a gente chega num momento aqui, social, cultural, de finalização e de troca, em que a base do momento é a troca. E a gente tem essa troca muito bem expressa no signo de Gêmeos. Então, são como se tivessem muitas vozes falando, em que a gente conseguisse reunir muitas vozes, em que muitos desejos e muitas tarefas tivessem se despertado em cada um de nós nesse momento e que a gente precisasse assimilar tudo isso, né? No dia de hoje, daqui para frente, a partir dessa consciência que chega, dessas etapas, dessas fases, né, dos ciclos das nossas vidas. Então, é a assimilação de todo o conhecimento, de todas as ferramentas, de todas as informações que a gente foi capaz de reunir, né, para trocar e levar aquilo que a gente tem para trocar de fato com os outros adiante, ao invés de se perder na quantidade, né, ou nas múltiplas vozes que não encontram o um. Vamos lembrar como a gente começou falando aqui, né, como a gente começou lendo sobre a reflexão sobre esse símbolo desse grau, 20 graus de Gêmeos, que do um vem o muitos. Então, se nesse momento essa consciência do muitos que paira, ela só tem uma função, que é essa função de assimilar, mas não de desperdiçar, né? Então a gente tem um exercício de unir, de unificar através do símbolo tudo que a gente faz, encontrar a nossa direção, né? Através da discriminação. As energias desse grau que rondam esse dia de hoje
elas partem para essa confusão, para essa expansão da mente, em que a gente toma consciência dessa multiplicidade, mas sem desperdício, né? Vamos usar as nossas faculdades discriminativas para colocar ordem nessa confusão mental, né? E atingir os nossos melhores resultados. Pois bem, esse foi o nosso primeiro experimento de hoje. Amanhã eu tento postar outro pra gente, vou ver como funciona. Quem ouvir, quem receber essa mensagem aí, me dá um feedback. Vou tentar fazer esse trabalho todo dia de manhã, no horário pelo menos, porque os graus eles não viram sempre no mesmo horário, né? Por exemplo, amanhã, dia 11, o Sol entra no 21º grau de Gêmeos às 8h34. Já no dia 12, ele entra no 22º grau de Gêmeos às 9h41. No dia 13, ele entra no 23º grau de Gêmeos às 10h48. E no dia 14, ele entra no 24º grau de Gêmeos às 11h56. Pois bem, a gente segue o nosso papo, as nossas leituras desses símbolos combinadas com as leituras do céu astrológico, sempre buscando um caminho, uma reunião, uma imagem que possa guiar a gente e dar significado aos nossos dias, às nossas ações, à nossa vida. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.